Seguimos, inverno, 30% de líder, eliminar brotes, sequência a mesma. E essa poda de peliscada. Todos compreenderam por que fazer, por que ser e como ser. Objetivos: conter crescimento, aumentar calibre e aumentar número de ramas secundárias. E estímulo ao desenvolvimento de líder central forte. Se hace em plantas menores de 4 anos, realizada em el verano. Eliminação de los pontos de crescimento terminal verde. Então, primeiros anos, 30 a 40 centímetros de largo. Alcançou 40, 50, pelisca. Segundo, terceiro ano até quarto, terceiro e quarto, hasta cresceu 80 centímetros, el ano, pelisca. Tá? Aqui um nogal com 5 anos, nunca havia sido podado, então foi necessário uma intervenção mais forte, muitos ramas em paralelo, com crescimento vertical, então necessário uma intervenção mais forte. Aqui um nogal já mais antigo, então essa já é uma poda de aclareio. Isso, para que entre a luz. Então se vai retirar ramas que crescem para dentro da planta. Essas hay que sacar. Essas hay que sacar. Aqui mostrando em da seta amarilla, ramas que foram quitadas do centro da planta. Então se retira ramas em paralelo e se não tiver ramas centrais para a retirada, pero essa planta está muito sombreada, se retira ramas com crescimento em no sentido noroeste. Por quê? Porque bingo. O sol mais forte do dia é exatamente no sentido noroeste. Norte, saben todos dónde está el norte, y el oeste siempre está donde está el Paraná. El puente. O sea, hay que mirar el norte, donde está el sol al mediodía, y hacia el río un poco. Pero ellos saben dónde está el Paraná. Aqui sim, localiza el nascente, el puente e localiza noroeste, entre norte e oeste. Aqui mostrando novamente, quitando ramas com crescimento para dentro da planta. Que seria a poda de aclareio. Para quê, então? Para aumentar a superfície foliar produtiva, para que não se quedem hojas não produtivas, para reduzir o crescimento improdutivo e para diminuir a alternância, que é provocada por falta de água, falta de nutrição e controle de enfermidade. E também por excesso de sombra. Nogal plantados com marco, uma cerca, têm problemas de muita sombra. Então, será necessário fazer intervenções para melhorar a entrada de luz. Então, se hace a poda de aclareio, existe também a poda de contenção e a poda drástica, que vou mostrar. Objetivos: reduzir o sombreado, controlar o tamanho do árvore, retardar a eliminação de árvores. Vai chegar a uma situação que, se não se eliminar, não se podar, provavelmente vai ser necessário retirada de plantas, sacada de plantas. Eliminar ramas bajas também, eliminar ramas com malos ângulos muito cerrados, eliminar ramas secas. Normalmente a rama vai secar se não receber luz. Ela não só não produz, quanto morre. Acaba morrendo por falta de sol, de luz. Eliminar novamente ramas em paralelo. Uma certa quantidade deve ser hecha
a cada ano. Uma, duas, três ramas por ano. Em lugar que está cerrado. Lugar que está aberto, não necessita, ele só está penetrando. Aqui, que eu falava, lado. Então, seu objetivo, aumentar a penetração de luz, abrir a copa e manter um equilíbrio entre hojas e frutos, assim obtendo boa plantação e produção de qualidade. A poda é seletiva e a cada ano se elimina ao redor de 5 a 10% do volume de copa, ou 2, 3 ramas. Inicialmente elimina-se as ramas mais altas e verticais, voltadas para o centro. Aqui, mostrando uma planta com 5 anos, mais ou menos. Aqui, uma planta com 8 anos. Então, o professor aqui está mostrando a retirada dessa rama aqui. Vai retirar 2 a 3. Aqui tinha um cesto movido com trator. Hasta uma altura de plantas é possível trabalhar com um cesto. Aqui, este nogal tem 50 anos, nunca foi podado. Está 100% de sombra em el verano. Então, foi contratado uma empresa com um cesto que alcança 12 metros e não alcançamos todos os galhos, as ramas muito altas. Então, se está fazendo esse trabalho de retirada, de abertura para entrar na luz. Falamos de poda de aclareio, agora poda de contenção. Então o objetivo é o mesmo, aumentar a penetração de luz, manter equilíbrio entre hojas e frutos, obter boa brotação, aumentar a qualidade. A diferença é que se mantém uma área livre em la entrelinha de 3 metros. Então se corta assim, em la vertical. ¿En qué matriz de plantación? A base é uma plantação de 10 metros. 10 por 10. 10 por 10. Como en la tercera. Sim. O problema, qual o problema? Rápido crescimento das ramas. Há casos que no primeiro ano a rama cresce 1,5 metro, 2 metros. Resolveu a poda? Nada. Então, eu não sou favorável a essa poda, porque não percebo ganhos. A poda que eu considero mais produtiva é a de aclareio. Aqui, um trabalho conduzido por Embrapa, que corresponde à INTA aqui da Argentina, um nogal com marco de 7 por 7, com 9 anos, está assim. Aqui. Então, aqui, antes da poda, aqui, depois. Você deixou, então, esses 3 metros de intervalo. No primeiro verano, as ramas já se encostaram novamente. Pero é um trabalho de investigação, está se fazendo esta poda de contenção, está se fazendo poda de aclareio e raleio, retirada de plantas. Nesse nogal, as plantas onde se retirou, se raleou, produziram 40% mais. Chama a atenção. É um nogal com marco de 7 por 7, que eu não recomendo. Mínimo 10 por 10. Aqui, então, esse inverno foi feita a segunda poda, porque as ramas já estavam cruzando outra vez. Aqui mostra a poda mecânica.
hecha com máquinas, poda de contenção, custo muito alto e resultados não tão buenos. E aqui mostra a poda drástica, um nogal que possivelmente foi mal conduzido e a opção então se foi quitar baixo. Problema: as ramas crescem muito vigorosas na sequência. Então, o resultado da poda drástica não é bueno, não se recomenda. Estou mostrando porque alguns fazem. Esse nogal aqui é aquele do ensaio, da investigação. Aqui foi a primeira poda executada, com 5 anos. Nunca havia sido podado. Então, aqui se verifica crescimento ao ano de 1,5 metro. Então, só produz madeira. Aí foi rebarrado todo e foi eliminado ramas em paralelo, ramas cruzadas. Aqui, ó, ramas em paralelo. Foi feito esse trabalho aos 5 anos de pomar. Mire que a altura também bem mais alta, 1,80 m, talvez 2 metros. Há viveristas que trabalham com 2,5 metros, não vejo porquê. Não há porquê. Sim, bastante cerca, 7 metros. Esse marco de 7 metros, não há justificativa a não ser vender plantitas. Ao invés de vender 100, vende 200 por hectare. Bom negócio para viverista. Não vejo por quê. Porque muitas pessoas dizem, pomar com 6 anos está produzindo 10 quilos. Não é verdade. 6 anos está a produzir 1 quilo por planta, promédio. Com 8 anos está produzindo mais ou menos 4, 5, 6 quilos por planta. Com 10 anos se espera 9, 10 quilos por planta. E com 10 anos que está recém começando a produção, se plantado no marco de 7 por 7, está cerrando. Então você vai sacar essa planta que recém começa a produzir ou podar essa planta para ter que podar no ano seguinte? Não há porquê. Não há porquê não. A não ser que tuvíssemos meios de reduzir o crescimento com hormônios para que a planta cresça menos. Pero essa tecnologia não está a nosso alcance para pecan. É usada para nós chilena. Para pecan, não. Então, o que temos hoje é que a planta cresce muito vigorosa. E se cresce muito vigorosa e poderá alcançar um diâmetro de copa de hasta 25 metros, essa planta precisa de espaço. Então, não há por que plantios cerrados.